A nossa série que se inicia hoje, Como Alcançar a Vida Plena, e a primeira lição, sua grande vitória. Qual a sua maior vitória? Estamos aqui para aprender, então, como você pode ser um vencedor em Cristo. Na verdade, o que depender de Cristo, você já é mais do que vencedor. Mas algumas coisas que nós temos que fazer, atitudes que temos que ter para poder, então, apropriar-nos dessa grande vitória. É o Espírito Santo que vai nos ensinar através da sua gloriosa e bendita palavra. Nós somos fracos, pecadores, temos tanta dificuldade, e às vezes nem sempre vencemos, às vezes nós apanhamos um pouquinho, depois levantamos, nós caímos, depois levantamos, mas Deus quer que você tenha uma vida plena e com propósito, essa é a vontade dele. Ele tem uma promessa maravilhosa. Sabe, Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida plena e com propósito. Em João capítulo 10, quando ele fala na versão mais antiga, mais conhecida, o diabo veio matar, roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida abundante. Traduzindo essa vida abundante, é uma vida plena, completa, onde o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ele se cumpre em todas as áreas da sua vida, vida plena e também com propósito. Você não é abençoado só por ser abençoado, você é abençoado para que essa bênção, além de agraciar você, beneficiar você também, ela vai resultar em glorificação a Deus, você vai ver para a glória de Deus e vai alcançar muitas vidas, porque vai refletir a glória de Deus nessas vidas. Muitos cristãos não vivem a vida plena, uma vida rasa, uma vida incompleta, às vezes uma vida, até, desculpa aqui a expressão, uma vida medíocre, que as pessoas olham e falam, não vale a pena ser que nem ele, apesar que você tem a salvação futura, apesar que você já tem as bênçãos em Deus, em Cristo, todas as bênçãos, mas pode ser que você não viva essa plenitude. Então, é aqui que nós temos que aprender algo nesta lição importante, como alcançar essa vida plena de Jesus. Essa vida plena só podemos usufruir através de um relacionamento com Deus, o qual inicia-se com o novo nascimento. Então aqui temos uma sequência. Você nasce de novo, quer dizer, passa a ser uma nova criatura em Cristo Jesus, aí você passa então a se relacionar com esse Senhor que entrou no seu coração, que é o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, e ele vai gerando você uma vida plena. Então, uma vez que você é uma nova criatura, agora precisa se relacionar com Deus. Isso é muito importante, porque Deus nos criou para um relacionamento. Esse relacionamento começa no novo nascimento. O homem não tem relação com Deus porque ele está desligado de Deus. Quando Adão pecou no paraíso, Deus falou, se você comer dessa fruta aqui, desta árvore, você vai morrer. Essa morte significa separação de Deus. Olha só, viver separado de Deus é uma coisa terrível. As pessoas, o ímpio não tem paz, as pessoas não têm paz, elas têm uma paz passageira, uma alegria passageira, mas quando você recebe o Senhor Jesus, você passa a ter um relacionamento com Deus, e nesse relacionamento você recebe a primeira coisa, é o perdão dos pecados, que lhe traz uma paz que você nunca experimentou antes, depois você começa a experimentar uma alegria, que é a alegria da salvação, esse primeiro contato com Deus, esse primeiro amor, uma coisa extraordinária, é tão impactante, que você quer contar para muita gente, você quer explicar, só que você não sabe que na continuidade você vai ter que enfrentar muitos inimigos, não são pessoas, tá? A nossa luta não é contra a carne e o sangue, diz a Bíblia, não é contra pessoas, os inimigos a encontrar são tentações que virão através de pessoas que nelas não são inimigas, o diabo vai usar porque ele é o nosso grande inimigo, mas você vai encontrar outros problemas maiores ainda dentro de você, que é uma luta interior. E aí, então, é que começa a grande batalha da fé, que você vai depender totalmente de Deus. Mas se você já nasceu de novo, então agora você não é mais só um ser natural, você é espiritual. Em João 3, versículo 6 diz, todo que é nascido da carne é carne, mas quem é nascido do Espírito é Espírito. Você era só carne, quer dizer, você era corpo e alma. Agora você é corpo e alma e espírito. Antes você tinha um espírito, sim, mas estava morto, separado de Deus. Então o espírito separado de Deus é como não tivesse nada, tá? Ele estava morto. Agora você está vivificado no seu espírito através do Espírito Santo. Você tem vida espiritual. Então é uma condição indispensável para você deixar de ser apenas uma pessoa natural ou carnal e ser
espiritual. Também é uma condição importante para você entrar no reino de Deus. Jesus disse, se você não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Você vai continuar no seu reino, onde você que manda. E quando você manda, você é escravizado por Satanás, porque ele é tão forte que você quer mandar, mas no fundo quem manda é ele. Jesus disse que o mundo jaz o maligno, o mundo está dominado por Satanás. Então é uma condição indispensável para você entrar no reino de Deus. O que é o reino de Deus? É um lugar onde ele domina, é uma dimensão espiritual onde Deus governa. E o governo de Deus é perfeito. Quando você entra no reino de Deus, então você pode experimentar o governo perfeito na sua vida. Esse é o reino de Deus. Você passa a buscar esse reino e passa a ter prioridade nesse reino e fala, se você buscar o reino de Deus em primeiro lugar, todas as demais coisas serão acrescentadas. Mas você não pode buscar um reino que você não tem, que você não vê, que você não sente. Agora Jesus falou, se você nascer de novo, você vai entrar no reino, você vai ver o reino e também você passa a ser filho de Deus. Há um ditado que diz assim, todo mundo é filho de Deus. Não, todos são criatura de Deus. Para você se tornar filho de Deus, é necessário receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Em João capítulo 1, versículo 12, diz o quê? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, ou deu-lhes a autoridade de se tornarem filhos de Deus. Amém? Filhos por adoção. Você não pode adotar uma criança a não ser por um decreto do juiz. Então, Deus, o grande juiz, decretou, te deu autoridade de tornar-se filho de Deus se você receber a Jesus. Em João capítulo 1 diz assim, ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, diz os judeus que contemporâneos de Jesus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, é uma condição indispensável para você se tornar filho de Deus e também uma condição indispensável para você receber a vida eterna. João 3,16, você lembra? João 3,16 é maravilhoso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, no novo nascimento, você se torna uma pessoa espiritual, que não é só carne, agora é espírito, então se relaciona com Deus, que Deus é espírito, o espírito você comunica com o espírito, você entra no reino de Deus, vê o reino de Deus, você se torna filho de Deus e você recebe imediatamente a vida eterna. Então, assim, é o grande pacote da redenção, né? Deus fez um plano de redenção completo para que você pudesse usufruir de todas as bênçãos espirituais. Agora, então, tem que lembrar o seguinte, que uma vez que você nasceu de novo, você começa a se relacionar com Deus. Deus criou o homem, não foi para viver aqui sozinho, abandonar esse mundo, a mercê. Existe uma teoria que diz assim, que realmente Deus existe, Deus criou o homem, mas Deus largou o homem ao seu próprio destino. Essa teoria ou essa filosofia não é verdadeira. Deus criou o homem para se relacionar com ele. É interessante que ele todos os dias ele ia lá falar com a mais perfeita criatura da sua criação, o homem. E Deus ia falar com o homem. Deus fez o homem um ser racional. Deus não podia falar com a zebra, com o macaco, com a serpente, com as árvores. Ele tinha que falar com alguém que pudesse entender, que tivesse raciocínio. Diz que o Adão se relacionava com ele. Diz, inclusive, que era na viração do dia. Outra versão falou um frescor do dia. O frescor deve ser aquele momento da tarde, né? Onde fica mais fresco, né? A tardezinha, o dia, né? Já passou aquele calor intenso do sol e Deus ia lá visitar o homem. Passava ali tempo com ele, isso era diariamente. Então Deus criou o homem para se relacionar com ele. Amém? Depois nós temos exemplos de pessoas que se relacionaram com Deus. Por exemplo, Enoque andou com Deus. É um versículo só que fala, 2, 3 versículos que falam, mas o 24 diz que ele andou com Deus todos os dias da sua vida. Ele viveu 365 anos. Naquele tempo o pessoal via bastante. Mas aconteceu algo tremendo, porque ele andou com Deus. Hebreus 11 explica melhor, diz que pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. Então, uma professora de escola dominical estava contando isso para as crianças e contou a história do Enoque. Diz assim que Enoque, ele começou a andar com Deus, e ele foi tão longe com Deus que ele não sabia mais como voltar para a casa dele. Então Deus levou para casa, para o céu. Assim foi a criancinha tentando explicar a história do Enoque. Não é bem assim, mas na verdade o fato principal é que ele andava com Deus. Se andar com Deus era relacionamento.
Ele não tinha Bíblia, ele não tinha uma live comercial para assistir, não tinha videoconferência, ele não tinha templo, mas ele adorava Deus, e ele conhecia Deus. Eu tento imaginar como que era esse negócio de andar com Deus. Mas a Bíblia diz, Enoque andou com Deus, ele tinha relacionamento com Deus. Abraão também. Um dia Deus falou para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Olha, Deus exige a perfeição de Abraão, mas diz assim, só tem um jeito, Abraão, você ser perfeito, tem que andar na minha presença. Olha, quando você anda na presença de Deus, acontece algo maravilhoso. Porque quando você anda com alguém, você começa a aprender com essa pessoa, você começa a ficar parecida com essa pessoa, até aquele ditado, diga-me com quem tu andas e direi com quem tu és. Já viu esse ditado? Então, diga-me se anda com Deus, eu direi que você agora está perfeito como Deus. Então, nossas imperfeições significam que ainda não estamos andando com Deus na plenitude. Estamos com Deus assim, apenas assimilando parte do seu caráter. Mas continua andando, continua caminhando, continua se relacionando. Quanto mais você se relacionar com Deus, mais você vai ficar parecido com Deus. Amém? A imagem de Deus vai impregnando em você, o caráter de Deus vai impregnando em você. Olha, tem um caso aqui interessante. Deus se relacionava com Moisés de uma maneira tão pessoal que diariamente descia uma nuvem sobre a tenda de Moisés e as pessoas viam de longe duas pessoas conversando, Moisés e outra pessoa. Essa pessoa era Deus. Olha, então, e falava com ele como um homem fala com seu amigo. Interessante, Deus falava, Moisés se tocava, Moisés perguntava, Deus respondia, Deus perguntava para Moisés tinha que responder, era um diálogo. E a Bíblia diz lá em Deuteronômio, no último capítulo, que nunca mais se levantou um profeta como Moisés, com o qual Deus falava face a face. Gente, que experiência interessante, que nível que chegou Moisés. Olha, que você possa desejar esse nível. Se Moisés chegou, você pode chegar também. Tem intimidade com Deus. A questão é que, para você ter intimidade com a pessoa, você tem que investir tempo nesse relacionamento. Né? Imaginou você falar, eu quero ter que falar com aquela pessoa, mas só vou encontrá-la uma vez por semana por 1 hora. Olha, não vai ter muita intimidade. Mas se você falar, eu vou casar com ela, eu vou viver com ela, eu vou andar com ela todos os dias, vai gerar intimidade. É isso mesmo? E você, então, vai ficando igualzinho a ela, vai pegando todos os atributos e as características dessa pessoa, vai passando para você naturalmente. Se for uma boa pessoa, você vai melhorar. Se for uma pessoa ruim, você vai piorar. Se você andar com Deus, você vai ser mais santo a cada dia. Amém? Então, Deus nos criou para um relacionamento e esse relacionamento leva você a ter uma vida plena. Você vai experimentar o melhor de Deus nessa vida. Salmo 23:1 fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmo 84:11 diz que ele não negará bem algum aos que andam na retidão. 1 Coríntios 2:9 fala assim, olha, o olho não viu, os ouvidos não ouviram, e nem subiu no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você vai experimentar coisas incríveis, maravilhosas, extraordinárias, se você andar com Deus, tiver relacionamento com Ele, vai manifestar o fruto do Espírito. Olha só, as promessas de Deus se cumprirão na sua vida, e Ele fará infinitamente mais do que você está pedindo ou pensando. Isaías 65:24 diz assim, antes que eles me peçam, eu os ouvirei. Olha, pessoa, você está pensando algo e Deus já ouve antes de você pedir, antes que você orar. A gente tem que orar muito para alcançar alguma coisa. Você está falando que há um nível de relacionamento onde você nem pediu e ele já está respondendo. Você só fala, olha, acho que estou precisando orar sobre tal coisa. Essa coisa já acontece. E em Efésios 3, versículo 20, diz assim, ele fará infinitamente mais além do que estamos pedindo ou pensando. Isso é vida plena, amém? Vida plena, você vive no sobrenatural, nos milagres, você vai manifestar o fruto do Espírito, paz, alegria, amor, benignidade, experimentar o melhor de Deus. Tudo isso aí nós podemos definir, resumir como vida plena, vida abundante. A pergunta é, você tem experimentado isso? A questão é, você está crescendo nisso, está progredindo nesse relacionamento, você está melhorando a cada dia, você está crescendo em Cristo, ou você está estagnado, ou você está regredindo. Cuidado, a vida cristã é uma luta diária para que esse relacionamento não esfrie. Lembra aquela igreja que perdeu o primeiro amor?
carta de Éfeso, Apocalipse capítulo 2, ela está indo bem. Mas Deus falou, tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Significa que eu já não se relacionava com Deus como antes. Tá? Ela foi perdendo isso. Isso acontece muito. A gente começa a esfriar na fé, esfriar no relacionamento, já não ora tanto, já não lê a palavra, já não medita, já não tem tanto interesse nem em congregar, o que está acontecendo com essa pandemia. A grande maioria hoje que não está na igreja é por comodismo. Então a gente vê assim, por quê? Um esfriamento na fé, um esfriamento do amor. Porque não é que você ir no templo vai aumentar o amor, mas quando você ama tanto a Deus, você quer adorar a Deus junto com seus irmãos. Você pode falar, mas eu vou assistir em casa. Também é bom, mas quando você pode, você não vai perder a oportunidade. Dificilmente um namorado apaixonado vai falar assim, eu só vou falar por WhatsApp, tá bom. Você já viu o namorado falar assim? Se ele só estiver na cama, só estiver viajando, mas se ele puder, ele vai encontrar a namoradinha na casa dela, ou lá no shopping, ou na praça, em qualquer lugar embaixo da árvore, ele quer ver a namoradinha, porque ele está interessado, está com ela, não se namora só por redes sociais, a não ser que esteja distante. Mas se você tem condição, você quer estar presente, abraçar, sentir o cheiro, sentir o calor, olhar nos olhos. Então, é assim que nós devemos fazer uma autoavaliação. Por que eu não estou congregando? É porque eu não posso mesmo, porque estou com medo, ou porque esfriou? Se esfriou, você precisa reaquecer. Deus está falando, olha, tenho, porém, contra ti, que deixasse o seu primeiro amor. Você tem que aquecer isso. Mas nós vamos agora falar dessa vida plena. Há dois grandes aspectos aqui para você entender o que é uma vida plena. Primeiro, você tem que entender que há uma suprema vitória que Jesus já conquistou para você lá na cruz. E agora também há uma outra vitória, que vamos dizer, a sua maior vitória é que você deve lutar, vencer o seu maior inimigo. Jesus já venceu o seu maior inimigo lá na cruz, o inimigo de todos nós, foi vencido por Jesus. Agora há um inimigo que é você que tem que vencer. Há uma vitória que Jesus conquistou, que é a vitória de Jesus, que é nossa vitória, porque ele conquistou para nós, mas uma vitória que é sua. Mas Jesus já fez tudo por mim, ele já fez tudo para possibilitar que você também ganhe, né, você vença o seu maior inimigo, do qual nós vamos falar aqui então a partir de agora, tá? Mas explicando a suprema vitória, através da sua vida sem pecado, absolutamente santa, Jesus venceu os inimigos que nenhum ser humano poderia vencer. Quais são? A cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida e o próprio Satanás. Ninguém podia vencer por si mesmo esses inimigos. A carne continua tendo atração para o pecado, os olhos são malignos, e cobiçam também. A soberba da vida, que é essa ostentação dos bens, a soberba da vida, que é você achar que ninguém pode ferir você, ou maltratar você, ou lesar você, ou você quer ter vantagem, você quer conquistar coisas, faz parte da soberba da vida. E o próprio Satanás, sabe? Essa suprema vitória Jesus já venceu na cruz. Satanás é o inimigo vencido. Já está derrotado, amém? E através da sua morte na cruz, ele levou sobre si todos os nossos pecados, despojou os principados e potestades e venceu o nosso maior inimigo, a morte. O que significa isso? Levou sobre si nossos pecados, significa que agora você é santo em Cristo. Despojou os principados e potestades, despojar significa você trazer de volta o que o inimigo levou de maneira ilícita. O diabo roubou você, roubou sua saúde, roubou seu casamento, roubou a sua alegria, roubou tudo. Jesus vai despojar esses principados e potestades, traz de volta para você. E venceu ainda o nosso maior inimigo, o pior de todos, que é a morte. Jesus saiu do túmulo soberano, vencendo o diabo, vencendo a morte, e ainda ele fala, olha, eu venci, e tem as chaves da morte e do inferno. Jesus venceu por nós. Essa é a suprema vitória, que nós não poderíamos conquistar por nós mesmos. Amém? Ok? Jesus conquistou por nós, lá na cruz do Calvário, mas agora chegou o momento de ver qual é a sua maior vitória. A suprema vitória Jesus conquistou na cruz. Agora há uma vitória que é sua. Não vou falar sobre ela agora, porque vamos usar um texto aqui muito bom, em Tito, capítulo 2, de 11 a 13, porque a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens. Interessante que esse primeiro versículo fala, então, que Deus tratou o seu passado. A salvação veio para nós. Se você aceita pela graça de Deus, então todo o seu passado é
tratado. Né? Deus trata o seu passado. Como foi tratado o seu passado? Lá na cruz do Calvário. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, e ela nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era, ou neste presente século. Ela transforma, então, agora o seu presente em santidade, seu passado maldoso, seu passado perverso, seu passado no pecado, seu passado de trevas, é passado mesmo. Fica tudo no passado. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas, que é o seu passado, já ficaram para trás. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E a graça de Deus vai ensinar você a renunciar a tudo isso. Ela nos ensina. Depende se você está aberto, se você está preparado, se você está com o coração pronto para se apropriar dessa bênção maravilhosa, que é transformar seu presente numa vida santa e piedosa, como diz aqui. E mais uma coisa, ela também prepara o seu futuro glorioso. Diz o versículo 13, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus Salvador, Jesus Cristo. Então, a sua grande esperança qual é? A sua grande esperança é que Jesus vem e você vai morar com Ele eternamente lá no céu. Amém? Essa é a graça de Deus. Trata o seu passado, resolve o seu presente e prepara o seu futuro glorioso. Amém. Aleluia. E a sua maior vitória, então, é você entender como essa graça funciona. Algo tremendo, bombástico, que aqui a graça de Deus nos capacita a vencer nosso pior inimigo, que não é o diabo. Como isso, o diabo, nosso inimigo, já foi vencido na cruz do Calvário. E qual é o seu pior inimigo, então? Vamos ver. Você mesmo. Você fala, eu sou meu... É você. Quando você olhar no espírito, você está olhando o seu pior inimigo, o seu maior inimigo. Sabe? Porque Satanás já está vencido. Então, o que sobrou? Sobrou você. O seu problema agora é você. Não ame o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor ao Pai não está nele, pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Olha, seu maior inimigo está dentro de você, vamos dizer, esse trinômio da malignidade que está intrínseca na sua carne e faz você pecar. Ele chama aqui a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida. E isso não provém do Pai, quer dizer, não provém da nova criatura, não faz parte da nova criatura. Infelizmente, ainda há uma luta entre carne e espírito, há uma luta muito grande, e essa luta pode ser vencida. Você fala, como vencer essa luta aí? Bom, você nasceu do espírito, é verdade, porém essas coisas que procedem do mundo, que nós citamos aqui, estão impregnadas na sua carne. Então vencer a si mesmo, que é vencer essas coisas que estão impregnadas em você, é a sua maior vitória. Mas é possível vencer? Olha, é possível sim. Como que você pode vencer? Vencer, então, seu maior inimigo, você tem que chegar em Peniel. E Paulo fala sobre isso, para não falar o que é o Peniel daqui a pouquinho, que é uma expressão bíblica, um lugar que vai fazer uma ilustração. Mas Paulo, falando sobre essa dificuldade de vencer a própria carne, ele fala, que miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E graças a Deus para o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nesse mesmo texto ele fala assim, eu sou tão ruim que o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, eu faço. É aí que ele fala, eu sou um miserável homem. Quem me livrar desse corpo dessa morte? Ele fala, ainda aqui com a minha mente, com o meu homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros uma outra lei muito mais forte, me arrasta para o pecado. E o que eu vou fazer? Fala, bom, graças a Deus para o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele dá uma dica muito mais importante no capítulo seguinte, que ele diz assim, que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas aqui só destacando o versículo 13, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Em outras palavras, não tente vencer a carne, é uma fera indomável, tá? Assim, vamos criar uma cascavel em casa, mas depois se eu criar ela e alisar ela bastante, fazer carinho, ela vai ficar boazinha e vai ser que nem meu gatinho. Não, nunca vai ser. A sua carne, ela é pior que o animal selvagem. Ela é indomesticável. Não tente domesticar a carne. Deus fala assim, não vamos domesticar a carne, só tem um jeito. A carne precisa morrer
Por isso que Paulo fala assim: se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, vocês viverão. Então o Espírito Santo vai te ajudar. Por isso que Paulo fala assim: graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, ele veio para resolver isso. Através do Espírito Santo vai me ajudar a mortificar minha própria carne e vencer o meu maior inimigo. Amém. Olha só, a única maneira de você vencer a própria carne é lutando com Deus contra si mesmo. É interessante que Jacó passou por uma experiência tão maravilhosa, porque ele tinha um problema sério com ele mesmo. O maior problema do Jacó não era o Esaú, que naquele momento estava vindo contra ele com 400 homens para uma vingança. O maior problema dele não foi o tio Labão que roubou. O problema dele não era aquela confusão familiar que foi criada porque ele teve que casar com a mulher que não gostava, depois casar com a mulher que gostava. O maior problema de Jacó era ele mesmo. Tanto que o próprio nome dele já era usurpador, né? Aquele que agarra o calcanhar, porque ele nasceu assim, né? Ele é gêmeo, e já foi lhe dado o nome Jacó, como parece que esse nome foi dado, não sei, como se fosse uma predição do seu próprio espírito, da sua própria índole, ao ponto de ele enganar o próprio pai para receber a bênção de Deus. Olha só, teve que fugir do seu irmão, e Jacó foi assim, e quando ele voltava lá de Padã Arã, lá da Síria, onde ele foi lá encontrar, né, o seu tio Labão, e depois casou com as filhas dele, veio com Raquel e Lia, e todos os filhos, e servos e servas, mas ele estava preocupado, porque ele ia encontrar o seu irmão Esaú, o qual ele tinha enganado há muitos anos atrás, e agora, uns 20 anos depois, ele volta, ou mais, sabemos quanto tempo, mas é mais de 20 anos, ele volta então, agora até rico e abastado, porém jurado de morte, e ele precisava vencer a sua própria carne. Então ele passa a sua família à frente e no encontro com o seu irmão, e fica perto de um ribeiro chamado Jaboque, e ali então ele começa a orar e Deus se manifesta. A Bíblia diz que ele lutou com um anjo. É interessante que o texto diz assim, que ele lutou com Deus, não é contra Deus. Muita gente pensa que lutou com Deus como se fosse Deus um adversário. Não, Deus veio ali para lutar com ele. Contra quem? Contra ele mesmo. E essa luta foi tão intensa e que no final ele foi transformado. E Deus fala assim: então não chamará o seu nome mais Jacó, mais Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e prevaleceste. E prevaleceu contra Deus? Não. Ele lutou contra Deus, prevaleceu contra ele, ao ponto dele não ser mais Jacó, agora ser Israel. Quando você começa a lutar com Deus contra você mesmo, você não é mais você passa a ser parecido com Deus, passa a ser um príncipe de Deus, amém? Aleluia! Quer ser um príncipe de Deus ou quer ser uma pessoa carnal? Tem que lutar. Essa luta, então, é tão intensa. E ele ficou ali lutando, segurando o anjo. Eu preciso vencer a mim mesmo. E Deus o ajudou e o fortaleceu. E aí, então, Jacó chamou aquele lugar ali Peniel. Amém? Porque ele disse, porque vi Deus face a face e a minha vida foi transformada. Peniel significa esse encontro face a face com Deus, e a experiência é tremenda. Ele falou assim, se eu lutar com Deus eu vou morrer, mas ele dizia assim, não, nesse caso foi diferente, eu lutei com Deus e morreu o velho homem e nasceu uma nova criatura, que Deus, para diferenciar bem, para não ter mais mistura com a velha criatura, para não ter nem, sabe, para ficar bem explícito que agora é uma nova pessoa, ele falou, vamos mudar até seu nome, deixa de ser Jacó, usurpador, e passa a ser Israel, príncipe de Deus, aleluia. É o que Deus quer fazer com você. Talvez não vai mudar o seu nome na carteira de identidade, né? No seu documento de identidade, que tem lá o seu nome de registro de nascimento, vai mudar o seu nome no céu. Tá? O seu nome no céu deixa de ser mentiroso, fofoqueiro, atrapalhado, isso, aquilo, né? E adúltero, ladrão, e passa a ser servo santo de Deus, passa a ter o nome escrito no livro da vida, e aquele nome maravilhoso, agora já não tem mais a marca do pecado, mas tem a marca de Jacó saiu marcado daquele encontro com Deus,
Então, e começa um novo nível de relacionamento com Deus. Ele foi muito mais abençoado, foi até profeta, porque ele profetizou várias vezes, teve vários encontros com anjos, ele teve, o próprio irmão dele que tinha jurado de morte não conseguiu mais tocar nele. Quando você tem um encontro com Deus, seu pior inimigo já não pode mais tocar em você, porque agora está coberto e guardado, você está protegido. A Bíblia diz: o anjo do Senhor acampa ao seu redor dos que o temem e os livra. Você não precisa temer mais ninguém, nem mesmo o diabo, nem mesmo o inferno. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra o povo de Deus. Amém? Então, essa é a sua maior vitória, é você vencer a si mesmo, no sentido daquilo que você é na natureza adâmica, a natureza pecadora, para você agora viver plenamente a vida plena de Cristo, a vida plena com os frutos do caráter de Deus. Uma vida vitoriosa, uma vida maravilhosa. Que tal você buscar essa vida hoje? Amém? Nós estamos buscando, anelando e queremos, Senhor, mais de Ti e menos de mim. Quanto menos de você, você vai ter mais dele. É impossível você ter a si mesmo e a ele. Se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, abra mão de si mesmo, renuncie a si mesmo. Essa é a luta, renunciar a você, renunciar a sua carne, renunciar aos seus desejos. Olha, o mundo está o tempo todo com a boca aberta, chamando você para o pecado. A sua carne está gritando que ela quer o pecado. O diabo está te tentando porque ele quer levar o pecado. Olha só quanta atração para o mal que você tem que vencer. Como você vai vencer? Através do sangue do Cordeiro, através da palavra do testemunho, através desse relacionamento com Deus, onde você fala: Espírito Santo, me ajuda a mortificar a minha carne. Olha, gente, vou confessar, a minha carne tem hora que manifesta também. Eu tenho que clamar: Senhor, me ajuda, porque ela está querendo vencer, ou ela até conseguir dar um golpezinho aqui, mas ela tem que ser suplantada novamente. Senhor, eu falei que não era para falar, eu fiz o que não era para fazer, mas a Bíblia diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E diz que Ele é a propiciação para os nossos pecados, que Ele é favorável a nós, é o nosso advogado, nos defende diante de Deus, porque Ele já pagou o preço da nossa condenação, já levou sobre si a nossa condenação, pagou o preço da nossa redenção. Agora você tem a vida plena, vida abundante, vida com propósito, vida para cumprir todos os sonhos de Deus aqui na terra, e ainda aguarda a sua bendita esperança de viver eternamente com Deus, naquele lugar perfeito, uma vida perfeita para sempre com Ele. Que tal essa proposta de Deus? Então, nesse caso, nós temos que fazer um apelo para você: entregue a sua vida a Jesus. Você fala: mas eu entreguei várias vezes. Entrega outra vez. Pode ser que você perdeu o primeiro amor. Eu falo assim: eu vou fazer uma reconsagração hoje. Vamos reconsagrar? Vamos entregar novamente? É como se estivesse sendo reevangelizado. Você já conhece o evangelho, mas reevangelizou outra vez. Fala: Senhor, eu estou sendo reevangelizado. Estou lembrando aqui que o Senhor morreu por mim, já levou meus pecados, e que a graça de Deus se manifestou salvadora e me salvou. Mas essa graça também me ensina a renunciar às paixões mundanas, e me ensina a renunciar ao meu próprio eu, e me ensina a renunciar a tudo que é impiedade, para viver uma vida santa e piedosa, aguardando a bendita esperança, a gloriosa manifestação de Jesus Cristo, que vem nos buscar, vem arrebatar a sua igreja, nos levar para si mesmo, para sempre, no lar eterno. Amém? É isso que Deus tem para você. Isto é vida plena e com propósito. Aleluia. Que Deus te abençoe e te guarde, que essa palavra possa penetrar no seu coração, não ficar só na mente, não ficar só na sua emoção, mas que possa entrar no seu espírito, e lá sim ela será vivificada e você será transformado à imagem de Deus, à imagem de Cristo, refletir o caráter de Cristo, viver a vida plena e com propósito, a vida abundante que Ele tem para você aqui, agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém.